Se há um ser que chamou muita atenção das pessoas, esse ser é o Shuma-Gorath. Basicamente um monstro de um olho só, com tentáculos verdes e muito poder concentrado, foi visto já no primeiro episódio de What If e também no trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas o que ninguém sabe é o que diabos é esse troço verde cheio de tentáculos aí. E foi pensando nisso que eu decidi fazer um resumo sobre o que é o Shuma-Gorath e por que até os Vingadores temem enfrentá-lo. Shuma-Gorath é um demônio interdimensional, tendo também o codinome de Senhor do Caos, sendo mais conhecido por fazer parte do jogo Marvel vs Capcom. Ele surgiu pela primeira vez nas histórias de Conan o Bárbaro, sendo somente citado, porém ali já causando muito medo. Nessa história em questão que eu tô falando, um feiticeiro invoca Shuma-Gorath através de livros de misticismo, jogando uma maldição contra a humanidade. Passado quase 10 anos desde a aparição do Shuma-Gorath, ele voltou a aparecer, porém agora nas histórias em quadrinhos da Marvel, Premiere número 9, em 1972, no quadrinho denominado Journey into Mystery, de número 21. A aparência de Shuma-Gorath é algo que se assemelha e muito aos contos Lovecraftianos, mas propriamente dito foi muito inspirado em Cthulhu. Inclusive a ideia era fazer dessa criatura um ser de terror e transformá-lo em vilão das principais HQs do Stephen Strange, o Doutor Estranho. Essa aquisição ao universo Marvel aconteceu devido à compra dos direitos de Conan o Bárbaro, adicionando ele ao que, entre aspas, seja o catálogo dos heróis da Marvel. Com isso, Shuma-Gorath finalmente foi inserido no contexto dos quadrinhos, inicialmente demonstrando que Shuma-Gorath havia sido adorado como um deus pelos antepassados humanos, governando a Terra como um ser divino. E assim como toda divindade, ele também sentiu a necessidade de ser um criador, gerando assim Kogoth, um monstro semelhante ao Shuma-Gorath, agora obtendo mais olhos do que o seu criador. Nesse caso dessa história, Kogoth se rebelou contra ele, e a batalha não levou à destruição de nenhum dos personagens, mas fez com que Kogoth fosse aprisionado em uma ilha que futuramente serviria de base para o Magneto, a Ilha M. Foi somente quando Cizineg, o feiticeiro que decidiu viajar o tempo, foi capaz de banir Shuma-Gorath do Reino da Terra. Mesmo sendo banido pelo feiticeiro viajante do tempo, Cizineg, o Shuma-Gorath consegue retornar à Terra séculos depois, sendo novamente adorado por um povo pacato e simples da Ciméria, onde lá ele se mantém vivo graças a inúmeros sacrifícios de sangue realizados pelo povo da região. Somente quando o deus Kron surge que o reinado de Shuma-Gorath finalmente chega ao fim, sendo agora aprisionado pelo deus. O povo bruxo, não satisfeito, decide libertar o Senhor do Caos mais uma vez, que só seria expulso da realidade quando Conan surgisse e enfim o derrotasse. Seguindo as cronologias dos quadrinhos Marvel, o demônio fica expulso dentro de um plano fora o da Terra por mais ou menos 10 mil anos, quando finalmente surge o herói Stephen Strange para então caírem no braço, ou melhor, no tentáculo. Shuma-Gorath é o ser que volta e meia surge como um mal a ser vencido, pois estará prestes a retornar à nossa realidade e destruí-la por completo. Shuma-Gorath, certa vez, consegue tomar a mente do ancião, o qual é o mestre de Stephen Strange, obrigando o pupilo a detê-lo, matando aquele que havia ensinado todos os segredos da magia, e também a fim de proteger a nossa realidade. Algum tempo após perder o seu mestre, Doutor Estranho decidiu pôr um fim nos talismãs, com a intenção de manter seres mágicos com poderes absolutos, tipo o Shuma-Gorath, bem longe da nossa realidade. E claro, se precaver de feiticeiros que fazem mau uso da magia, a tentarem trazer de volta à Terra o Senhor do Caos. Visto que isso não adiantaria muito, Stephen Strange foi então forçado a viajar para a dimensão de Shuma-Gorath e lutar lá para impedir a invasão de demônios à Terra. Porém, isso acabou rendendo alguns sacrifícios do Stephen, o obrigando a absorver a magia do caos que movia o Shuma-Gorath, para então poder derrotá-lo. O resultado disso foi a derrota de Shuma-Gorath, porém o mestre da magia do universo Marvel começou a se transformar agora em um novo Shuma-Gorath, o levando ao suicídio para evitar o pior. Felizmente, um aliado amigo de Doutor Estranho foi capaz de purificá-lo em seu caminho de volta à vida. Shuma-Gorath ressuscitou um certo tempo depois do Strange voltar ao mundo
mundo dos vivos. Fora esse momento que levou o Doutor Estranho a fazer esse sacrifício, o Shuma-Gorath já enfrentou os Vingadores, o Quarteto Fantástico e os Invasores, todos eles necessitando de usar algum artifício mágico para poder derrotar o ser interdimensional, levando em consideração o fato dele ter imunização a qualquer ataque não mágico. Uma curiosidade de Shuma-Gorath é que ele surge pela primeira vez na história de Conan, e que tinha como nome essa história a Maldição da Caveira Dourada, enquanto em What If ele é trazido através de um portal, aberto pelo Tesseract, sendo manipulado pelo Caveira Vermelha. Entendeu aí a referência da Marvel? Outra curiosidade é que ele também é citado em um dos quadrinhos do Deadpool, sempre buscando uma forma de poder voltar à Terra para cumprir o seu plano de vingança contra aqueles que tanto o aprisionaram e poder voltar a ser a divindade que ele foi tanto considerado. Sobre a sua aparição em What If e em Doutor Estranho, ainda não sabemos se ele será tão poderoso quanto é nos quadrinhos. Se o Steve Strange irá se sacrificar na sua batalha contra o demônio do caos, ou se ele realmente será peça-chave na história de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, ou apenas um peão. Nos resta aguardar para saber como será abordada essa nova narrativa do Senhor do Caos. E na pergunta nada a ver de hoje, aquela pergunta a qual ninguém nem se interessa e que quando chega nessa parte do vídeo todo mundo já fecha o vídeo, a questão do dia é: quem você acha que venceria numa batalha até a morte? Cthulhu ou Shuma-Gorath? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa possível batalha entre esses dois seres, um sendo um ser cósmico e o outro sendo um ser interdimensional. E na minha opinião, eu acredito que o Cthulhu iria descer o sarrafo no Shuma-Gorath. Muito porque o Cthulhu foi quem primeiramente originou o Shuma-Gorath, ou seja, ele foi muito inspirado em Cthulhu, e também porque eu acredito que criaturas cósmicas, principalmente quem é um fã de contos Lovecraftianos igual eu sou, são bem mais poderosas que qualquer ser interdimensional. Mas por favor, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Eu estou baseando apenas em poucas coisas que eu sei sobre o Shuma-Gorath também. Eu não sou um expert. Eu vou ficando por aqui e falou!